E para iniciarmos a mensagem dessa noite, eu quero meditar no livro de 2 Timóteo. Nós vamos ler primeiramente o capítulo 4, versículo 6 em diante, que o apóstolo Paulo fala algo muito interessante, muito profundo e ministra profundamente no meu coração. Ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. E aí ele diz: combati um bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É muito forte. O apóstolo Paulo está dizendo: combati um bom combate, encerrei a corrida e guardei a fé. Nós precisamos entender o que é de fato combater um bom combate. Precisamos entender que nós estamos em uma corrida, nós estamos em uma maratona, nós estamos em um processo onde Deus trabalha no nosso interior, mas ao mesmo tempo nós estamos cumprindo o propósito para o qual fomos chamados. Tem como, pastor, eu cumprir o propósito estando no processo? Claro que tem. Deus não desperdiça nenhum momento na sua vida. E todos os momentos, sejam bons ou ruins, estão te ensinando algo. E quando você entende que a sua luta não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra os seus irmãos, mas sim contra as potestades, ou seja, contra o inferno, que a sua guerra é espiritual, você começa a discernir tudo à sua volta e a vida começa a ter outro sentido, porque você não permite que as circunstâncias contrárias venham a atingir você, a ponto de te ferir, a ponto de te magoar, a ponto de tirar você do processo de transformação que Deus começou há muito tempo. Mas pastor, é tão bonito falar? Sim, é difícil na prática, mas é possível. É possível você minimizar, é possível você discernir e você viver uma vida mais leve, uma vida mais feliz, se é que eu posso dizer, mesmo diante das lutas. Aqui o apóstolo Paulo diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati um bom combate. Ele está dizendo: eu fiz a minha parte, eu guerreei, eu fui para cima, terminei a corrida. Ou seja, meta cumprida. E guardei a fé. Ele não perdeu o coração. E na corrida da vida, o mais importante é você guardar o seu coração. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos proteger o coração, porque dele procede toda a nossa vida. Então, quando você protege o coração e você não deixa as circunstâncias contrárias atingi-lo, você vive de forma mais leve, ainda que passe por situações difíceis. Mas o Senhor está contigo em todas as dificuldades, em todas as guerras. E a alegria do Senhor se torna a sua força.
Thomas Edison falou o seguinte: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Talvez você desistiu. Talvez você simplesmente colocou um ponto final aonde Deus não colocou um ponto final. Deus acrescentou uma vírgula e você entendeu que não tem mais como continuar. Deus está falando hoje. Deus está falando ao seu coração. Personalize essa palavra para a sua realidade. Deus não desistiu de você. Inclusive tem promessas que Ele fez a você que até hoje não se cumpriram, porque talvez você retardou por suas atitudes, por suas escolhas, por seus achismos. Mas Deus não esqueceu e Ele está pronto para realizar na sua vida. E ainda que você pense, mas eu já estou velho demais. Deus é Deus para realizar sonhos e projetos. E aí eu quero dar como exemplo a minha mãe. Eu sei que vocês mulheres não gostam que falem a idade, mas minha mãe está com 78 anos, lindíssima, sem um botox. É sério. Minha mãe é linda por dentro e por fora, porque quem conhece ela sabe que ela é um doce de pessoa. Uma mulher incrível que quando partir vai deixar um legado gigante. Minha mãe tem sonhos. E tempos atrás ela disse: ai filho, eu queria tanto ter uma casinha. Ela mora num apartamento. Ela já teve casas, foi um apartamento. Ela vai e volta assim. E eu acho tão engraçado. Hoje eu liguei para ela: onde é que a senhora está? Ah, estou deitada dormindo. Eu disse: a senhora está cansada, né? Trabalhou muito na roça hoje, né? Porque chegou o tempo de descanso da minha mãe. Ela trabalha ainda, mas minha mãe hoje pode dormir tranquilamente, porque por muitos anos para dormir nós tínhamos que cuidar, porque o meu pai uma vida toda andou com facas na cintura para matá-la. Mas minha mãe sonha, e tempos atrás ela disse: eu queria tanto uma casinha. E ela vai começar a construir esse ano, com 78 anos, vai construir a casa dela. Vamos aplaudi-la? Eu acho que ela está ensinando algumas pessoas aqui que desistiram. Chutaram um balde. Porque deu errado. Tente mais uma vez. E se der errado, tente mais uma vez. Se Deus está falando, é óbvio. Deus falou para mim anos atrás que eu iria pastorear uma grande igreja, mas eu tive diversos momentos a oportunidade de desistir. Inclusive quando eu fui embora para Presidente Prudente, 3 meses depois eu tive que voltar. E o engraçado é que eu tinha falado para todo mundo: olha, estou indo embora de Itajaí, aonde eu nunca seria pastor. Estou indo embora do estado, aonde também eu nunca seria pastor. Estou indo para o interior de São Paulo, aonde Deus está começando algo comigo. Deus tinha falado que eu seria pastor lá? Sim, Deus tinha falado, mas eu esqueci que Ele tem o controle da minha vida, e é como Ele quer, não como eu quero. Glória a Deus, aleluia. E 3 meses depois eu tive que quebrar o meu orgulho. E como é difícil voltar. Falo por experiência própria. Como é difícil a gente voltar uma vez que a gente deu a palavra, não é verdade? Nossa, mas eu vou ter que voltar para Itajaí. Eu falei que nunca mais voltaria para aquela cidade. De repente,
estou de volta. E como é difícil ouvir as pessoas, porque sempre, meu Deus, que luta, né? Sempre vai ter um enviado de Satanás para falar contra você, para falar mal de você, para te diminuir. E aí quando eu voltei para Itajaí, uma pessoa chegou para mim e disse assim: Pastor Lucas, engraçado, não era de Deus? E aí eu disse: cala a boca, Satanás. Eu pensei comigo, eu não disse, né? Como diz o pastor Giovanni, tá na cabeça, morre, meu Deus, agora ele mudou então. O pastor Giovanni já é assim, já vai direto já na cabeça para não machucar o corpinho. Engraçado, não era de Deus. Você não falou que era de Deus, então não era, né? Você brigou com o pastor? E eu fui ouvindo aquilo, e ouvi calado. E aí depois tantas outras pessoas falaram que não deu certo, imprudente, porque eu tinha brigado com o pastor, porque, enfim, tantas coisas falaram na época, mas na verdade não era nada disso. Até hoje o pastor Silva é meu pastor, é um homem que eu respeito, ele carrega uma unção e eu respeito e vou respeitar até ele partir, e ele sabe, e eu já falei para ele, ele vai poder contar comigo até o último dia da sua vida, porque nunca podemos esquecer dos pequenos começos. Isso é gratidão, e a gratidão, ela abre portas para inúmeras recompensas na vida. Então sempre vai ter alguém tentando dizer: não, mas para que a senhora vai construir, mãe? Para quê? 78 anos? Meu Deus, para quê? Claro que quem vai pagar a conta vai ser eu. Porque uma vida inteira ela investiu em mim. E gratidão é você retornar aquilo que um dia fizeram por você. E ela sabe, tudo que ela precisar, tudo que ela quiser, eu vou fazer. E não só eu, as minhas irmãs todas. Porque temos uma gratidão eterna. Mas muitos vão dizer, ou talvez muitos estão pensando: meu Deus, eu estou com 30, não construí ainda. Já me acho velho porque estou com 30 e ainda não tenho a minha casa própria. Meu Deus, a minha mãe tem 78. Cria vergonha nessa cara. Não desista, vai trabalhar, vai sonhar, vai orar a Deus e vai atrás dos teus sonhos. Não é pecado não você ter a sua casa própria. Não, não é pecado não. O seu coração não pode estar apegado nas coisas materiais. Mas Deus, Ele tem o prazer de te abençoar, inclusive nas tuas finanças. Mas eu quero dizer para você, eu estou dando um exemplo de um sonho da minha mãe, mas quantos outros sonhos, estudos, ministério, você que uma vida inteira recebeu uma palavra que você pregaria o evangelho, que seria pastor, pastora, missionário, missionária, e você desistiu, por quê? Que Deus te usaria no louvor. Mas você tem talento também, né, irmãos? Porque era o meu sonho ser cantor. Era o meu sonho. E por um tempo na minha vida, quando eu liderei jovens, pastor Lucas, eu fui ministro de louvor. O sangue de Jesus tem poder. Tem coisas que é o diabo falando, irmãos. E
eu lembro que eu era ministro de louvor. Meu Deus, oh Jesus. Uma vez eu cantei, agora que eu lembrei, com o pastor Giovanni, eu fazia dupla com ele. Ganhamos em segundo lugar, porque eu estava com ele. Ganhamos em segundo lugar, eu lembro até hoje da canção. A canção é do Ademir e diz assim: condenado, mesmo inocente, crucificado por amar tanto a gente, levou com ele nossos pecados. Este é Jesus crucificado. Jesus, Jesus, esse nome tem poder. Jesus, Jesus. E aí eu não lembro agora. Ei, era assim. Segundo lugar, o que é? Só tinha 2 candidatos, nós ficamos em segundo. Meu Deus, eu estava tão feliz. Claro que eu ganhei porque o pastor Giovanni estava cantando. Mas ele foi humilde o suficiente de dividir o troféu comigo. Inclusive ele deixou comigo o troféu que nós ganhamos. Se ele não tivesse casado ainda, eu diria que era por conta da minha irmã. Mas não, era humilde mesmo. Mas sabe, tem coisas que a gente sonha, mas não é para nós. Eu não fui chamado para ser ministro de louvor. Era o meu sonho. Tanto é que eu investia tempo. Mas eu me toquei com o tempo. O pastor Anísio disse que se um dia eu gravar um CD, nem tem mais CD, mas vamos falar, né? Se eu gravar algumas músicas, uma faixa de 10 músicas, a primeira eu canto e as outras 9 eu peço perdão para a igreja. Pastor Anísio às vezes é mal, né? Mas eu não cantei tão errado, cantei, Lucas? Tá legal? Tá, eu acho que só o tecladista não entrou na nota. A tecladista, na verdade, não entrou na nota certa, era dó. Era dó. Dó de mim, né? Meu querido, preste atenção aqui, não perca. Então, na verdade, tem coisas que nós planejamos, mas não é para nós. Mas tem coisas que nós planejamos porque Deus certificou no nosso coração e a motivação está correta e faz todo sentido. Então, o que Thomas Edison falou, que a nossa maior fraqueza está em desistir e o caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez, é o que você deve fazer a partir de hoje. Deu errado, tente mais uma vez. Albert Einstein falou o seguinte: mesmo desacreditado e ignorado por todos, não posso desistir, pois para mim vencer é nunca desistir. Mesmo desacreditado e ignorado por todos. Como não riram dele? Como não questionaram Albert Einstein? O fato é que ele não desistiu. Já riram de mim, já falaram contra, já criticaram, mas o fato de não desistir me colocou no centro da promessa de Deus. Eu lembro que quando nós começamos a construir este templo, muitas pessoas desacreditaram, muitas pessoas criticaram, muitas pessoas inclusive falaram que nunca encheria esse templo, por ser muito grande. Hoje nós temos 3 celebrações aos domingos, porque uma só não comporta toda a igreja. Se tiver que abrir a 4ª celebração, nós vamos abrir, e se tiver que ir para um lugar maior, nós vamos para um lugar maior. O fato é que opinião alheia não me define mais. Por muitos anos eu fui dirigido por opiniões alheias.
Por muitos anos eu fui dirigido por circunstâncias contrárias, mas o tempo passou. Eu entendi quem eu sou, quem eu não sou e quem eu vou me tornar em Deus. E quando você entende quem você é, quem você não é, e o propósito que o Pai tem para a sua vida, isso é libertador. Você vive um outro nível, você vive uma nova estação, você não olha para trás e você não para diante da multidão. Sempre vai ter alguém tentando te parar, sempre vai ter alguém te questionando, sempre vai ter alguém falando mal de você. Mas eu já ensinei a igreja: se você não vive por elogios, tampouco viva por críticas. E entenda também, você não tem controle do que as pessoas falam de você e fazem com você. Você tem controle do que você fala e do que você faz. Então, cuide de você. Faça a sua parte. Para entender essa passagem que eu li, vamos lembrar aquilo que Paulo escreve no início da primeira carta a Timóteo, recordando as suas responsabilidades. No capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Paulo está lembrando Timóteo de tudo aquilo que Deus já tinha falado, as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata um bom combate. Paulo estava dizendo: Timóteo, segue as profecias, segue as palavras liberadas sobre a sua vida, segue o propósito para o qual você nasceu e combata um bom combate. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: combata um bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Ei, os conselhos de Paulo ao Timóteo servem para mim e para você nessa noite. Caminhe sobre as palavras liberadas sobre a sua vida. Quantas promessas, quantas palavras. Não era nem para você ter nascido, não é verdade? Mas hoje você está aqui porque o Senhor quis que você estivesse. Quantos livramentos que você nem sabe, mas que o Senhor deu a você. E Deus poupou a sua vida porque Ele tem um grande propósito para realizar em você e através de você. Então, cara de leão e coração de cordeiro, combata um bom combate. Você vai desistir? Desistir é para os fracos. Você não pode desistir dos seus sonhos. Você não pode desistir dos seus projetos. Você não pode desistir da sua família. Você não pode desistir do seu ministério. Você não pode desistir. Mas está difícil, pastor, está doendo. Ei, mas continue. Simplesmente combata um bom combate. Guarde a fé. Porque no dia que você encerrar a corrida, você vai olhar para trás e você vai dizer para você mesmo, para você mesma: valeu a pena. Glória a Deus, aleluia. Valeu a pena. Eu quero que no meu velório as pessoas leiam este versículo: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque enquanto aqui viver nesta terra, independente das lutas, independente das críticas, independente das circunstâncias contrárias e dos gigantes que se levantam, eu estou para combater um bom combate. Eu estou para combater um bom combate. Fica claro que o combate a que Paulo se refere não é literalmente uma batalha, uma guerra, mas aos desafios que os cristãos enfrentam em sua trajetória de vida, comparando isso com uma competição esportiva. Paulo usa uma imagem que descreve a vida do cristão, o seu comportamento, sobretudo em relação ao perseverar na fé. A vida do cristão é feita de escolhas
e a liberdade que nos foi dada faz com que cada vez tenhamos que decidir qual estrada seguir. O bom cristão deve seguir fiel aos ensinamentos de Deus. Um bom cristão deve seguir a estrada traçada pelo Pai. Um bom cristão deve seguir aos ensinamentos, aos apontamentos, as profecias, as palavras liberadas do Pai, para que no final ele possa realmente dizer: combati um bom combate. O êxito final vai definir o resultado, bom ou mal. Então, quando der vontade de desistir, primeiro apontamento: veja seus desafios como oportunidades. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, Paulo diz, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês nessa noite. Tenha os fatos como aliados e não como os seus inimigos. Entenda que Deus tem um plano global maior para você, que os seus olhos naturais não podem ver. E nunca esqueça, tem coisas que você não deve compartilhar. Certa vez eu tive uma visão e eu fui compartilhar para um familiar meu, e nós estávamos relembrando essa semana, inclusive. Eu vou poupar o nome da pessoa. Ela está aqui nessa plateia. E aí eu compartilhei, só que eu até entendi ela, e ela até estava se explicando dias atrás para mim. Ela disse: não, mas é que não tinha como, Júnior. Era muita viagem para quem olhava para a sua realidade. E eu tive uma visão que eu recebia um microfone num lugar enorme. Tinha milhares de pessoas e tinha 3 galerias. E eu recebia esse microfone e a pessoa dizia para mim assim: pastorei esta igreja. E aquilo eu tive como uma visão de Deus, e foi visão de Deus. Eu tinha convicção, Deus estava me mostrando algo. Eu estava num processo de cura e ao mesmo tempo eu recebia verdades de Deus, numa guerra onde as mentiras também vinham. E quando eu compartilhei essa visão com esta pessoa, ela começou a rir. Ela disse: para, né, Júnior? Não viaja. Foi mais ou menos assim. Então ela não acreditou, e eu aprendi uma coisa: nem sempre as pessoas podem saber o que Deus está mostrando para você, porque o processo que Deus está te levando a pessoa não sabe e não está no mesmo processo. Então tem coisas que não vão entender mesmo. Não é porque são pessoas ruins, não é porque são pessoas que desejam o seu mal, não é isso. Mas é que não entende o processo que você está passando e não entende o que Deus está falando, porque é algo específico para você. Por isso, nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que o tempo. Nada melhor do que você guardar no seu coração algumas coisas. Mas muitas vezes nós compartilhamos. Muitas vezes nós
falamos. E é muito sério isso, porque quando você compartilha e a pessoa não acredita, se você não saber e não ter a certeza que foi Deus que falou, isso pode te gerar uma dúvida e levar você até desacreditar que é possível. Por isso, quer um conselho? Não compartilhe tudo. Compartilhe aquilo que Deus autorizar. Tem sonhos, projetos, palavras que você precisa guardar no seu coração e nutrir diariamente. Agora fica mais fácil, porque agora muitas coisas aconteceram. Então fica mais fácil aos olhos humanos. Isso pode acontecer. Mas quando você está no anonimato, quando você é apenas raiz, não aparece nada, é difícil as pessoas acreditarem. O fato é que Deus nunca deixou de acreditar em você. Deus nunca deixou de investir em você. Por isso que você precisa entender isso. John Maxwell falou algo muito precioso e eu trouxe para ilustrar a mensagem dessa noite. Você pode medir um líder ou você pode medir um cristão pelo tamanho dos desafios que ele assume. Ele sempre procura algo do próprio tamanho. Como é que estão os seus desafios? Estão grandes? Ou estão pequenos? Ou não tem desafio nenhum? Um cristão sempre, um líder sempre irá em busca de desafios do seu tamanho. Hein, Aline? Que forte isso, Aline. Você está entendendo os processos e os desafios? São grandes. Mas por quê? É grande o que Deus quer fazer. Mas como é difícil compreender isso muitas vezes, porque o processo dói, mas o processo é preciso para nos preparar para coisas maiores. Mas dói, requer disciplina, requer esforço, o processo é difícil. O processo é difícil. Tinha um ano que eu estava longe da academia. E aí hoje eu dei um susto na academia. Eu fui na academia hoje. E quando eu peguei os pesos, eu dizia para o meu personal assim: não, eu não consigo. Mas a mensagem dessa noite dizia assim, eu lembrava da mensagem, ele nem sabe, ele deve estar me assistindo, o Wagner. E eu dizia, não, mas eu não consigo. Não, você consegue, eu quero mais 3. Eu quero mais 5, eu quero mais 2. Não, mas eu não consigo, você consegue. O processo dói. O crescimento dói. Seja na academia, seja quando você era um adolescente. Eu tenho uma filha adolescente que às vezes acorda e diz: eu estou cansada, com uma dor no corpo, mas não fez nada. Nem a louça lavou para a mãe. Como está cansada? Como está com dor no corpo? Claro, está em fase de crescimento. E crescer dói. Eu lembro que minha mãe fazia pão de casa e ela pegava aquela massa, jogava e fazia com a mão assim, até hoje eu lembro. Batia na massa. E eu ficava por perto porque todos nós, filhos, queríamos um pedacinho daquela massa. Quem já comeu massa de pão cru? Todos nós.
Que saudade, hein, mãe? A senhora podia fazer uma fornada para nós, né? Sabe por quê? Crescer dói. E o bater na massa estimula a massa ao crescimento. Estou certo ou estou errado? Não, pastor, eu vou chegar em casa, então eu vou bater na minha esposa. Ei, ela precisa crescer, precisa se tornar madura. Ei, para, não inverte as coisas. Você entendeu? Só para descontrair. Você pode medir um líder, um cristão, pelo tamanho dos desafios que ele assume. Ele sempre procura algo do próprio tamanho. Guarde isso. A maneira como você vê o mundo determina suas conquistas, suas decisões de hoje determinarão um futuro transformador ou um futuro completamente comprometido. Veja seus desafios como oportunidades. 2. Quando você pensar em desistir, ajuste sua vida com a vontade de Deus. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Para vencer desafios, é preciso se alinhar com Deus. Ajustar sua vida à vontade do Pai. Ele quer te levar além. Ele quer te levar além. Você precisa fazer a sua parte, você precisa se preparar, você precisa buscar. Então busque, tenha um tempo com Deus, leia a sua palavra, medite, faça o seu devocional. Ore ao Pai, cante louvores. Tenha essa intimidade com Ele. É nas disciplinas diárias que você irá construir esta base e que naturalmente irá te direcionar para tomar suas decisões alinhadas com a vontade de Deus. Então, peça sabedoria do Pai. A direção certa é mais importante que a velocidade. Você pode estar correndo para o lugar errado, e isso não é o mais importante. O mais importante é a direção correta, é a direção certa. Para onde você está indo? Quais têm sido suas escolhas? Quais têm sido? Quando você sentir vontade de desistir, 3, vença a incredulidade com decisões de fé. Recordo-me da sua fé não fingida, disse Paulo a Timóteo, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Ele diz: recordo-me da sua fé não fingida. E ele lembrou também da avó e da mãe. Quando você partir, o que as pessoas vão falar de você? Qual legado você vai deixar? Um homem cheio de fé, um homem que não desistiu, uma mulher cheia de fé que não desistiu, aonde os seus netos, os seus bisnetos vão olhar para o seu casamento e vão dizer: papai venceu, mamãe venceu, vovô venceu, vovó venceu, aonde os filhos e os netos, ou melhor, vão falar: eu também vou vencer. Ou você simplesmente vai desistir? Desafios nos impulsionam a ir além dos nossos limites. Vá além dos seus limites. O melhor momento para exercermos a nossa fé é vivermos de acordo com o que cremos e, diante dos desafios, gerar uma fé tão grande a ponto de transformá-los. Um grande desafio irá testar tudo que temos aprendido em nosso relacionamento com Jesus. Um grande desafio irá testar de fato tudo aquilo que você construiu, toda a base, toda a estrutura.
Qual é a sua estrutura para enfrentar os gigantes da vida? Ei, a vida machuca. O fato é que Deus cura, mas a vida não é tão fácil. Tem gigantes, tem circunstâncias contrárias, tem pedras no caminho. Mas se você entender que você não está sozinho e que Deus está com você, se você entender que você precisa estar pautado na palavra e com o coração alinhado com o coração do Pai, você vai enfrentar, assim como nós cantamos: pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois eu sou mais do que vencedor. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ei, essa semana, cara de leão e coração de cordeiro, você vai para cima. E se alguém atravessar na sua frente, te perturbando, você vai fazer cara de leão. Faz aí uma cara de leão pro seu irmão. Você não vai simplesmente miar, você vai rugir. Ai, tá difícil. Não. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluias. Amém ou não amém? Amém. Para cima, meu querido. Para cima. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é difícil, não é fácil. Não é fácil. Quarto, encontre as pessoas certas para dividir os desafios. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Timóteo era discipulado por Paulo e havia entre eles uma grande amizade e um incentivo constante ao crescimento com Deus. Precisamos de pessoas ao nosso redor que nos exponham à realidade. É fundamental no processo decisório que possamos ouvir nossos discipuladores, nossos líderes, homens de Deus, mulheres de Deus. É fundamental você ouvir uma pessoa de Deus e parar de caminhar com pessoas pessimistas. Ei, pare de caminhar com pessoas pessimistas. Pare de caminhar com pessoas que tudo que sabem fazer na vida é falar mal da vida do outro, é murmurar. Você nunca vai crescer, você nunca vai prosperar, porque você está dando legalidade para o diabo entrar não somente na sua mente, mas na sua família e nos seus negócios. A murmuração é a sepultura das promessas. Não abra sua casa para um murmurador, para um fofoqueiro. O pastor Anísio tem uma frase: só existe o fofoqueiro porque existe quem escuta. Por que não vem fazer fofoca para mim? O pastor Anísio, o pastor Giovanni, que não vamos parar para ouvir. Não temos tempo para isso. Ei, a vida é muito curta. O meu tempo é a minha vida. Eu não vou gastar a minha vida falando mal dos outros. Eu não vou gastar a minha vida murmurando, questionando. Eu não vou gastar a minha vida dando ouvidos a vozes. Do inferno. Cuide. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade onde o inimigo está agindo em muitas famílias, em muitos casamentos, em muitas pessoas. Sabe por quê? A murmuração é uma brecha que você dá para o inimigo agir na sua vida. Ó, boquinha fechada, morde a língua. Se está difícil, ó, um gole de água.
O fofoqueiro vai dizer: o que aconteceu? Não engula água, fica com a água na boca. Ou se não, se alguém me falar alguma coisa, posso orar por você, irmão? Você precisa de oração, deixa eu orar por você. Escandaliza Satanás, você vai ver. Por um caminho ele veio, mas por 7 tem que fugir da sua presença. Aleluias. Tenha homens de Deus. Eu sempre, está aqui o pastor Giovanni, foi meu líder. Pastor Anísio foi meu líder. Pastor Elias foi meu líder. Eu sempre consultei eles. Estou casado com Michele hoje porque consultei o Giovanni e a Michele. Pastor Anísio deixou de liderar e me colocou na liderança. Pastor Elias me ensinou um monte de coisa, ele nem tem noção. Mas o pastor Elias é aquele, eu não gosto de usar esse termo, mas para você entender, aquele canela de fogo. Um dia um endemoniado chegou na sala e eu vi ele subindo na parede assim. Pastor Elias com autoridade no nome de Jesus. Eu disse: meu Deus, eu quero essa autoridade para mim. Sabe por quê? Cheio do Espírito Santo. Mas sempre que eu fui dar um passo, eu consultei os meus líderes. E até hoje eu consulto. Eu não sou tão bom sozinho. Consulte homens e mulheres de Deus. Não conte sua vida para aquele que está falando mal da... Irmãos, é dito e feito. Aquele que fala mal para você de outro, um dia vai falar de você. Você é o próximo, está na fila já. É só o tempo. Depois você me diz: ai pastor, bem que o senhor falou. Gostava tanto, ela ia lá para casa, deixava todas as notícias em dia. Mas agora eu virei notícia também. É. Agora, isso não quer dizer que você vai viver isolado. Você vai orar, e Deus é a minha oração, e eu libero uma palavra sobre a sua vida. Bons relacionamentos a partir de hoje. Bons relacionamentos. Homens e mulheres de Deus, para você fazer uma amizade que vai durar décadas, como hoje eu e o pastor Anísio temos mais de 30 anos de amizade. Mais de 30 anos de amizade. Um celebra o outro. Eu já fui liderado por ele, hoje ele é liderado por mim. E a humildade sempre esteve nos nossos corações. Como assim eu liderei também? Eu lidero também o pastor Giovanni, lidero o pastor Elias. Eles já foram meus pastores. Mas a humildade desses homens mostram de fato quem eles são. E eu aprendo muito com eles. Porque eu sou muito mais novo do que eles. Meu Deus. É muito mais novo. Então, só para nós quebrarmos o gelo aqui, para você entender que é importante nós termos humildade. Então, eu profetizo sobre você bons relacionamentos a partir de hoje. Você não vai andar isolado não. Se você se decepcionou com alguém, ou está decepcionado com pessoas que te traíram, pessoas que... Provérbios 18:1. Aquele que vive isolado busca seu próprio desejo e se rebela contra a verdade, a verdadeira sabedoria. Então não vive isolado. Quinto e último, quando der vontade de desistir, acredite na sua vitória com Cristo. 2 Timóteo 4:8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer com Cristo. Lembre-se disso. Tenha plena convicção dos planos de Deus sobre a sua vida. Aqueles que têm um relacionamento com o Pai sabem, de fato, os planos e os propósitos que Ele tem. A vida não é um parque de diversões, e nem somos chamados para vivermos na ilha da fantasia. Porém, temos convicções de que Deus já preparou o melhor
para todos nós na eternidade. Tudo que Deus tem para mim, eu quero. Tudo que Deus tem para mim, eu quero. Diga comigo, tudo que Deus tem para mim, eu quero. Isso. Eu assisti um vídeo dias atrás e dá para tirar algumas coisas boas. Eu parei e refleti, porque eu acredito que todos nós temos sonhos e projetos. E na caminhada, os nossos sonhos muitas vezes, eles são substituídos por outros. Quando você está com Jesus, Ele sempre sabe o que é melhor para você. Eu tentei um caminho, mas Deus me levou para outro. E hoje os sonhos de Deus se tornaram os meus maiores e melhores sonhos. Deus sempre irá te levar para o melhor quando você está alinhado com o seu coração. E sabe, independente da sua profissão, independente dos projetos que você tem, independente dos caminhos que você vai trilhar com Deus, Ele sempre vai te usar para pregar o Evangelho. Por isso que a sua vida é um livro que as pessoas leem todos os dias. Que elas possam olhar para você e ver o quanto você tem combatido um bom combate. O quanto você é firme na fé. O quanto você está disposta a levar o Evangelho, a pregar a palavra, a testemunhar dos grandes feitos do Senhor na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Que as pessoas possam olhar para você e possam ver um guerreiro, uma guerreira, possam ver alguém que não desistiu mesmo diante das circunstâncias contrárias. Alguém que superou, porque com Deus, mesmo que a vida venha machucar, com Deus sempre você é curado, sempre você é renovado, sempre você é direcionado a viver o novo. Nunca é tarde para recomeçar. Eu recomecei e hoje aqui estou. Hoje posso dizer, tenho combatido um bom combate, tenho guardado a fé no meu coração e tenho percorrido o caminho traçado por Deus para levar o Evangelho. E enquanto aqui viver, assim será. Eu levarei a palavra do Senhor nos quatro cantos. Eu levarei a palavra do Senhor nos quatro cantos desta terra, para que o nome dele seja glorificado. Então, não desista. Não desista daquilo que Deus não desistiu. Talvez você chegou aqui pensando em desistir. Nunca é tarde, mas pastor, está difícil. Mas para eu chegar no propósito para o qual eu fui chamado, eu percorri um caminho. E foi um caminho difícil. Muitas vezes eu nem compreendia. Quantas vezes eu estava fazendo algo e eu sabia que aquele algo não era o que Deus tinha para mim, mas que era necessário para eu chegar no propósito que Ele tinha traçado. Então, tudo que vier nas suas mãos, faça com muita excelência. E assim, você vai galgando, dia após dia, aquilo que de fato o Senhor tem preparado para você.